Olá, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa manhã para você. Estamos chegando com o nosso Café com o Pastor em mais uma manhã, em mais uma quinta-feira abençoada. E hoje nós vamos trazer um tema realmente muito especial e eu quero compartilhar com você, assim como o pastor que já está aqui. Pastor, bom dia, tudo bem, pastor? Bom dia, Manuel, bom dia a todos os ouvintes e você que está aí pelas redes sociais. Que esse dia seja produtivo na sua vida e tudo aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós possa ser proveitoso, útil, para que você não possa apenas aprender, mas também ensinar. Olha só que maravilhoso. Queridos, vocês que estão chegando aqui nas nossas redes sociais ou para você que vai assistir depois, enfim, compartilhe aí, né? Ajuda a gente aí para levar essa palavra que hoje nós vamos falar sobre o homem espiritual, né? E vai ser realmente muito especial para você. Então, o pessoal que está chegando já vai compartilhando. Tem aqui, pelo menos, né? O pessoal que está chegando aí já compartilha. Compartilha aí para umas 10 pessoas, pelo menos. Tá? E também deixa o seu like. Você que não é inscrito no canal aqui do Pastor Aguinaldo, inscreva-se. E outro detalhe, querido, importante, é que vários materiais, várias outras mensagens estão ali no canal. E você pode, ali no compartilhar, tem um link. E esse link você pode colar na sua rede social, você pode compartilhar para grupos. Então faça isso, porque pode ter certeza, assim como você tem crescido junto conosco aqui, né, outras pessoas também querem e precisam conhecer e se aprofundar mais na palavra do Senhor, tá bom? Então, enquanto o pessoal está chegando por aqui, vai deixando seu like. Também o chat já está liberado para você fazer suas perguntas, para você fazer os seus questionamentos. E hoje vai ser especial. Homem espiritual. Tem o homem espiritual e o homem carnal. Também, né, pastor? Sim. Tem, porque a gente ouve muito falar sobre, né, o homem carnal. Ah, para de viver na carne, né, tem que ser mais espiritual. Qual é a diferença? Obviamente, espiritual, carnal, a gente sabe que é espírito e é carne, mas num contexto teológico, vamos usar essa parte, num contexto teológico, antes da gente aprofundar naquilo que o homem espiritual que a gente quer chegar, enquanto o pessoal está chegando, qual é a definição teológica disso? No sentido teológico, Manuel, até há uma confusão aí, onde se fala que o homem carnal é aquele homem também levado a entender como um homem que ainda não se converteu, certo? Então, o homem carnal é aquele que vive na carne, é aquele que é o mundano. Daí tem uma outra parte da interpretação que fala da pessoa que vive na carne, né? Pessoas que estão na carne. E a palavra diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas o sentido bíblico disso é muito mais profundo. Tem a ver com o espírito do homem, aquilo que a Bíblia chama do homem interior, certo? Então nós precisamos entender o que é carnal e o que é espiritual segundo o espírito do homem, ou o que a Bíblia chama do nosso homem interior. Olha só que interessante. Então tá bom. Vamos lá, gente. Dá tempo você que está chegando aí, então dá tempo ainda de você compartilhar. Bom dia, Adriano. Bom dia, Cristiane também. Estão chegando por aqui. Compartilhe aí para umas 10 pessoas. O chat já está liberado. Você que está no Facebook também. Você pode compartilhar para outras pessoas, mandar para os grupos aí e vamos crescer junto nesse dia com o Café com o Pastor. O homem espiritual. Bom, vamos entrar específico no tema do homem espiritual, né? E o senhor tem falado muito de que Deus não olha a gente, né? Esse corpinho aqui, que ele olha assim, Manel, tu é imperfeito, né? Tá faltando um dedo, tá faltando isso, não sei o quê, então tu é excluído. Ele não olha dessa forma, não, né, pastor? Deus olha, como ele já falou lá com Samuel na escolha do próximo rei, quando ele olhou os irmãos de Davi e se empolgou com o primeiro que era forte, né? E daí Deus fala para ele assim, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior e eu vejo o coração. A palavra coração é justamente aquilo que nós estamos falando aí do homem interior. Cada vez que a Bíblia fala em coração, ele está falando a respeito do homem interior. E o que é o homem interior? É o espírito que habita nesse corpo, nesse tabernáculo terreno, nessa carne que nós temos. Sabe o porquê da confusão inicial ali que eu falei? Porque as pessoas olham para Gálatas capítulo 5 e falam a respeito do fruto do espírito e das obras da carne. Então as pessoas, daí você começa a olhar todas aquelas obras da carne e quando você vê tudo aquilo ali, você começa a associar. Então o homem carnal é o homem que pratica
as obras da carne. Não significa isso. O homem carnal não significa que é aquele que pratica. Vamos ler o Gálatas 5 para que Olha não só haja que interessante não isso. haja confusão. Olha que interessante isso aí, porque, queridos, a nossa visão como homem carnal, podemos dizer assim, o homem natural, né, não indo para o espiritual, é como se fosse a viseira de cavalo, né? É aquilo ali, né, pastor? Ou ele é santo ou ele é um devasso pecaminoso. Ponto. É assim, aqueles dois extremos, né? Então vamos ler aqui. Olha só. Porque a carne, eu estou em Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí você olha assim, aí já entra o reino de Deus aqui, que o pessoal pensa assim, vão para o inferno. Não. Aí também não é isso que a Bíblia está dizendo. Então são dois aspectos importantes para você saber. As obras da carne não classificam como... Salvação. Não, o homem carnal, que eu quero dizer. Assim. As obras da carne não vai dizer assim, ó, quem pratica as obras da carne não quer dizer que só quem pratica as obras da carne. Agora sim, não quer dizer que só quem pratica as obras da carne é carnal. Esse é o grande detalhe. As obras da carne, obras são sempre frutos do que você é. Isso é importante dizer. Só vai ter obras da carne, assim como o espírito tem o seu fruto, a carne tem a sua obra. Então, para que você entre nessas coisas abomináveis, indesejáveis, que Deus não planejou para o homem, isso é resultado de uma vida na carne. Então, olha só que coisa poderosa isso. Não significa que você fazendo isso é o que define se você é carnal, mas porque você é carnal, você pode cometer essas coisas. Quem é carnal vai acabar cometendo realizando essas obras. Quem é espiritual, outra coisa que você precisa entender. Por que obra? Olha que coisa poderosa. Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que tem hoje. Olha só, por que a obra é algo que você faz, que você exerce, envolve você, envolve suas vontades, suas emoções. Então, você está trabalhando nisso. Então, por ser carnal, você desenvolverá uma obra da carne. Qualquer uma delas, ou todas elas. Que são estas. Que são essas que estão escritas aqui. Mas porque você é carnal, você pode vir a fazer isso. E se completar essas obras, não entra no reino. Por quê? Porque o que nos classifica para o reino ou não são as obras que a Bíblia diz que acompanham os santos, que será julgado no tribunal de Cristo. Se as suas obras forem más, fora de Cristo, tudo será queimado. Todavia, ele poderá ser salvo, ainda que pelo fogo. Que fala naquilo que nós já falamos aqui sobre reino, na punição, na disciplina dispensacional. Então, se a pessoa só fizer obras da carne, e está falando aqui para cristãos, então, que escolheram ser homens carnais, e o homem é genérico, aqui o humano carnal, então ele vai ter essas obras desenvolvidas, porque a carne só gera a morte, só gera coisas que estão... Porque o que precisa fazer na nossa carne para que viva o Espírito? Precisa morrer. Nós precisamos matar a carne. Morrer não, ela não morre por conta. Você precisa matar a carne para que ela não faça suas obras. Agora, quanto ao fruto, o fruto é algo muito interessante, Manuel. Porque fruto é o fruto do Espírito. Então, o Espírito tem um fruto. Frutificação é algo natural, que você não se esforça para fazer. Quando você é espiritual, o fruto do Espírito vai aparecer para você. Está lá no 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, o que é espiritual frutifica. Você não faz força. Vem, flui de você, porque não parte de você, parte do Espírito de Deus que está no teu espírito, o que te torna um homem
espiritual. Agora, quando o homem é carnal, e agora uma parte complicada, se você vive lutando e está sempre lutando para se livrar de alguma dessas coisas, mesmo depois de conhecer o Senhor, você é salvo, mas ainda é carnal. Ainda é carnal. Pois é, eu ia lhe fazer essa pergunta, porque por mais que você conhece, ou seja, você leu Gálatas, né? Você está estudando ali e você sabe, e aí volta e meia você, como diz, dá aquela escorregadinha, né? Aquela coisinha de humano, de carne mesmo, né? Ou Sim. seja, de pessoa. E só que você começa ou seja, você não consegue sair dessa prática, né? Agora, entretanto, se você conhece e você sabe que aquilo faz parte e que você tem que lutar contra e você consegue sair, por mais que você tenha... E o senhor falou uma chave importante, o senhor falou algo que... Concluído. A partir do momento que você conclui uma delas, né? A partir do momento que você conclui uma delas, você está fora do reino. Aí eu lhe pergunto, por mais que eu tenha concluído, mas não mais continuarei fazendo, não mais terei essa sequência, estou fora? O reino você adquire por esforço, a palavra fala. E só os que se esforçam se apoderam dele. Quando você abandona uma prática em tempo, você reina com Cristo. Só o teu galardão é comprometido. Por exemplo, você está construindo espiritualmente para ser recompensado lá. Então você pode... Existem alguns aspectos. O assunto hoje é homem espiritual, mas no reino, só para você entender, você pode falar, entender assim. Existem coisas que vão empatar, coisas que vão te trazer lucro e o que você vai ficar devendo. Se as tuas obras nesse mundo, e a Bíblia fala que nós temos que nos revestir disso, né? Por isso que fala que quando nós nos batizamos, nos revestimos de Cristo, porque as nossas vestes, aquilo que nós vestimos são as nossas obras. Então, se nós estamos revestidos de Cristo, nossas obras serão de Cristo, fruto do Espírito. Se nós não estamos revestidos de Cristo, as nossas obras serão da carne, essas aí. Então, por mais que você tenha feito várias obras da carne, no momento em que você organiza a sua vida e começa a construir a partir de Cristo, a Bíblia já fala em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, né? Se alguém está em Cristo, e não interessa quanto tempo você está salvo, mas se você entrar, agora você precisa construir algo em cima de Cristo. Agora, se você não estiver em Cristo e continuar sendo um crente carnal, você vai chegar no dia do tribunal de Cristo e as suas obras vão ser testadas com fogo. Se tudo se perder, você ainda pode ser salvo como pelo fogo. Agora, se você não tiver obra alguma e se queimar tudo, você vai ficar devendo e você vai entrar na punição dispensacional, que é um outro assunto aqui, que é... Não, mas tremendo isso, pastor, porque com certeza, às vezes tem dúvidas, né? São dúvidas, as pessoas perguntam, mas e aí, será que eu entro, não entro? A questão é essa, né? O reino é por esforço e você vai ter que lutar até vir. Porque não tem, porque você pode perder a qualquer momento. Por mais que você você pode acabar perdendo, até mesmo no último instante, né? Guarde o que tu tens para que ninguém tire tua coroa. Está escrito lá em Apocalipse. Então guarde aquilo, porque... E o esforço não é um esforço agora... Você precisa entender o que é o esforço. Entramos aqui no reino agora, né? Mas só para você entender. O esforço que a Bíblia fala não é você lutando para fazer algo, porque daí é a obra humana. O esforço é você desejando permanecer em Cristo e ter comunhão com Ele. Quando você está... E isso é um esforço. Nós que vivemos... Eu vim de uma linha tradicional batista e a gente usava muito uma expressão assim, que todo sacrifício foi encerrado em Cristo. Que Jesus, não existe sacrifício para o homem. Todo sacrifício já foi concluído. Ok, isso é uma verdade. Jesus fez todo sacrifício salvífico. Aquilo que era para a tua salvação, você não pode fazer nada. Agora, existem sacrifícios importantíssimos e agradáveis a Deus que nós devemos fazer. Não confunda aí com aquilo que a Igreja Romana inseriu na religiosidade, que é você se chicotear, ficar de joelho, fazer procissão. Não é esse tipo de sacrifício. Mas a Bíblia fala, eu vou citar apenas um porque não é o assunto. Sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. É um sacrifício que você apresenta. Então, existem sacrifícios que você precisa fazer. E esse sacrifício, Manuel, caracteriza o esforço.
Vamos pensar num outro sacrifício. Tem gente que vai escutar aqui, alguns teólogos, até eu também sou teólogo, então não estou aqui para discutir, você guarda a tua opinião e eu guardo a minha, mas eu tenho que falar aquilo que está sendo revelado no nosso espírito. Jejum é um sacrifício, Manuel, que você apresenta ao Senhor. Festa bíblica é um sacrifício, que hoje em dia o pessoal fala que é algo judaico, mas não é bíblico, e é um sacrifício que também você pode apresentar ao Senhor. Então existem vários sacrifícios que nós deixamos. Por que é um sacrifício a festa bíblica? É um feriado em que você vai ter que guardar dias de festa. Ah, mas a Bíblia diz que ninguém julgue você por dias de festa. Não, leia o contexto que ele está falando. O que nós não estamos... Isso não é salvífico, isso é celebração. Por exemplo, quando você celebra uma festa bíblica, você está destronando Satanás num território. E é a única forma de você conseguir fazer isso. Festa se combate com festa. Quantas festas consagradas existem no Brasil? A padroeiros, vários, né? A santos e tudo mais. Você só vai, não adianta você orar por isso. Porque numa festa, olha só que poderoso, nem é festas bíblicas o tema aqui, mas só para dar um gancho para você. Isso aí vai estar lá na comunidade Abundantes para você estudar. Mas, por exemplo, olha, a festa bíblica, ela tem um poder de apresentar um sacrifício. Porque você tem que deixar de trabalhar no teu serviço, você vai ter que abrir mão de ganhar um dinheiro para investir naquele tempo. Você vai dispor de tempo, suor, gordura e até mesmo de finanças para que você possa investir nessa festa. Então, olha só, o que é um sacrifício. E você está apresentando isso ao Senhor. E isso é agradável a Ele. Olha só quantas coisas. Então, o reino, quando se fala em esforço, estamos falando desse tipo de esforço. Nada que venha trazer salvação, mas algo que venha para uma frase que todo cristão fala, mas poucos sequer entendem e muito menos praticam. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso está na boca de todo pregador, de muitas pessoas, mas na prática de vida é raro você encontrar alguém que faça isso. Buscar, em primeiro lugar, quem está disposto a abrir mão, vamos pensar assim, de um momento oportuno de ganhar dinheiro, para você parar e se consagrar ao Senhor. Cumprir esses princípios, mandamentos, enfim, tudo isso que está na Bíblia. Está na Bíblia. Né? Então, isso aí é importantíssimo para a gente compreender e viver isso. E aí entra o homem espiritual, né, pastor? Porque é importante que quem só discerne é quem está no espiritual, ou quem está buscando o espiritual. Quem está buscando, exatamente. Quem está buscando o espiritual. Porque isso é importante. Querido, antes de nós entrar, eu só quero lembrar o seguinte. Queridos, vamos compartilhar o momento agora, tá bom? Nós vamos entrar agora no tema, tá? Fizemos aqui algumas introduções, só para você ter mais ou menos uma base do que é o homem carnal, homem natural, enfim, o espiritual. E eu quero que você compartilhe pelo menos para umas 10 pessoas. O pessoal que está aqui, ó, tem 10 pessoas assistindo nesse exato momento, né? 9 e 19. Dá tempo de você compartilhar agora, neste momento, pelo menos para umas 10 pessoas. Manda ver aí no seu WhatsApp, manda ver aí no seu Facebook, você que está com o Facebook, você que está em grupos aí, compartilha, importantíssimo. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Nós temos aqui chaves poderosas para serem entregues agora pela manhã e também depois nós vamos falar ainda mais sobre alguns temas específicos aqui. Temos Bíblias, nós queremos falar sobre umas Bíblias que nós temos aqui à disposição e fica ligado com a gente aqui, tá bom? Pastor, só discerne as coisas espirituais quem busca o espiritual, é isso? Exatamente. E olha só, vamos pegar a Bíblia aqui, né? Que é sempre bom falar, e aí eu falo menos e leio mais aqui. Vamos ver. Vai compartilhando aí, querido. Vai compartilhando. Dá tempo ainda, dá tempo, tá? Vai compartilhando. Manda aí para os grupos. Eu já vou mandar para grupos aqui também, né? Vou compartilhar ao vivo aqui para grupos, para o pessoal chamar. E vamos para esse momento realmente muito especial. Olha só para você entender, Paulo falando à igreja de Corinto. A primeira carta aos Coríntios foi escrito com uma certa correção, Manuel, na prática da igreja. Quando você crê no Senhor Jesus e nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo você recebe tudo aquilo que provém dele, menos o revestimento de poder, que é algo posterior, que alguns chamam de batismo do Espírito Santo,
outros chamam de plenitude do Espírito Santo. Independente do que for, você é cheio e só pode ser preenchido com essa ação do Espírito, para que capacite você a fazer a obra de Deus e viver a vida de Deus. Dois aspectos do batismo ou da plenitude do Espírito Santo. Capacitar você a viver e a fazer. Porque se você não tiver o Espírito, você não vive no Espírito. E se você não for revestido com o poder dele, você não consegue fazer para ele. Mas a igreja de Corinto tinha todos os dons. É o que diz aqui. Que no primeiro capítulo, no verso 7, 1 Coríntios 1, 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí foi enriquecido com palavra de conhecimento e tudo mais. Então Paulo faz um elogio à igreja de Corinto, dizendo, vocês têm todos os dons, vocês têm palavras de conhecimento e tudo mais. Aí, olha o que ele diz lá no capítulo 2 de 1 Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em franqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasiva, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, o que eu acabei de falar. Paulo dizendo, eu tenho o espírito, demonstração do espírito, que é aquilo que me revela, e o poder para mostrar esse espírito que eu tenho. O homem espiritual, ele não apenas tem o Espírito de Cristo em si, o Espírito Santo, mas ele demonstra o poder. E olha o capítulo 3. Vamos só concluir aqui no 5, né? No verso 5 do 2. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha aqui que chave. Se a tua fé se apoia em sabedoria dos homens, tu vai ser um crente carnal. Porque a sabedoria humana não opera as coisas de Deus. Isso está mais embaixo ali. No verso 12. Não, verso 9. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. O coração do homem é o seu espírito. São as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha só que maravilhoso isso. Então, nós recebemos o Espírito de Deus para saber o que é nos dado gratuitamente por Deus, no Espírito. Tudo isso, a igreja de Corinto, então, pessoas com dons, mas não eram espirituais. Eram salvos. É a igreja de Corinto. Olha aqui o verso 3, capítulo 3, perdão. Verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. E aqui a gente começa a fazer a diferença do que é o homem espiritual e o que é o homem carnal. A imaturidade mostra carnalidade. Porque quando você tem as coisas de Deus, mesmo as coisas espirituais, e não sabe como usá-las, como desenvolvê-las na sua vida, você vai agir que nem criança. E quando você age que nem criança, você acha que aquilo que Deus te deu é algo que te pertence. E como é comum isso na igreja, Manuel. E mesmo com as coisas de Deus, agora preste atenção, operando na sua vida, seja profecia, seja línguas, seja milagres. E eu não estou desdenhando isso, pelo contrário. O evangelho só pode ser no espírito e no poder. Se não tiver as duas coisas, você não consegue manifestar o que Deus quer. Entretanto, se você tiver isso e não souber como agir, não buscar na palavra, não buscar orientação, não querer amadurecer com esses dons,
achar que é simplesmente isso, que a língua estranha é um título que você recebe de espiritualidade para parecer mais espiritual que os outros irmãos, que a profecia é algo para você ficar adivinhando CPF e RG das pessoas ou tentando dizer o futuro nos negócios, no casamento, nas emoções. Se você anda por esse caminho, você vai ainda ser visitado por espíritos de adivinhação, que vai confundir, e só é visitado por espíritos demoníacos nessa esfera quem é carnal, porque ele não sabe agir com as coisas do espírito. E aí demais outras coisas, ele vai ter um dom ministerial e ele vai querer ser pastor, ele vai querer ser manipulador das pessoas, dominador sobre os outros e assim por diante. Está vendo que são tudo dons, mas se você não tem a maturidade, você acaba usando dos benefícios de Deus para coisas erradas. Por exemplo, tem pessoas que cobram para entregar profecias, tem pessoas que cobram para efetuar curas, e aí você pode dizer assim, mas pastor, você está cheio de curso que está ensinando e cobra o pessoal. Pois é, então leia a Bíblia, que a Bíblia diz que ensino deve ser cobrado, porque se não se cobra o ensino, no financeiro você não recebe governo sobre aquilo que você recebeu. E está escrito na Bíblia, aquele que é instruído, reparta os seus bens com aquele que o instrui. É o único dom que você pode trabalhar e com ele negociar. E as escolas de profetas, as escolas aos pés de Gamaliel, aonde o apóstolo Paulo estudou, tudo eram escolas pagas, tanto que nem todos acessavam no período bíblico, porque não tinham condições de estudar. Agora, voltando aqui, há um versículo que todo mundo fala a respeito de cobrar alguma coisa, que ele diz assim, de graça recebeste e de graça dai. E que é um versículo muito usado para julgar. Para julgar quem ensina e cobra alguma coisa. Exatamente. Entretanto, você estuda, você fez uma faculdade, você fez alguma coisa, você pagou por tudo. Fez um curso de inglês, fez qualquer curso que você for fazer, você tem que pagar. Então, tudo que ensino é digno de receber um valor sobre isso. Entretanto, agora, aquilo que é espiritual... Um gole do meu café aqui. Aquilo que é espiritual... Já acabou aqui, gurizada. Isso aqui ficou frio. Puder trocar aí para nós. É o café com o pastor. Vamos lá. Essa faz parte. Aquilo que é espiritual, isso não pode ser cobrado. De graça recebeste, de graça dai. O que diz antes do versículo? Isso aí está lá em Mateus capítulo 10, se não me falha a memória. Onde o Senhor diz assim, ó, curai os enfermos, expulsai os mortos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Então, é essa a expressão, né, que está dizendo, o que você recebeu de sobrenatural, aquilo que você recebeu de sobrenatural, isso é de graça. Você vai entregar de graça. Então, aqui, o que tem a ver isso com o homem espiritual? Tudo. Porque quando você olha só, Manuel, quando você é imaturo, você recebe as coisas de Deus e você se apropria e você não multiplica. Uhum. Existe algo muito... E você não se inteira das palavras. Existe algo chamado impartição, que é algo poderoso. A Bíblia fala em vários versículos, se tem gente que não crê nisso. O apóstolo Paulo disse assim, gostaria, lá em Romanos, se não me engano, capítulo 1, verso 11, ele diz que gostaria de estar com a igreja de Romanos para compartilhar, para impartir algum dom espiritual. O que é isso? Impartição é o momento em que eu pego daquilo que Deus me deu e transfiro para outras pessoas através da imposição de mãos. Que heresia é essa, pastor? É aquela heresia que Paulo fala para Timóteo, assim, ó, não negligencies o dom que você recebeu. Aqui, obrigado. Não negligencies o dom que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Então, isso não é uma heresia, isso é um princípio bíblico. Hebreus vai dizer assim, ó, eu não posso falar com vocês a respeito das doutrinas básicas da fé, sobre imposição de mãos. Olha só. Está tudo na Bíblia. Só que o imaturo, ele recebe alguma visitação do Espírito e ele não se aprofunda, Manuel, e o ouvinte que está aqui, você que está nos vendo na rede social. O imaturo, o homem imaturo, espiritualmente, ele fica... É que nem aquela questão do rio lá que aparece em Ezequiel, né? Que o anjo vai medindo lá na porta do templo, os rios, que o primeiro 500 metros dava... no tornozelo, no joelho, nos lombos e nas águas profundas. O homem carnal, ele é salvo, ele provou das coisas do Espírito, mas ele fica na beira da água se melecando com aquele rasinho, chutando e respingando um no outro e acha que está abafando. E nunca mergulhou nas coisas de Deus.
para ser de fato espiritual. Às vezes as pessoas não mergulham por medo, pastor? Ou por receio, ou porque não seria... Eu usei a palavra medo, mas eu acho que não seria especificamente medo. Seria não conhecer ou estar num desconhecido e aí você fica assim, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que quem não mergulha, porque vamos pensar assim, tem gente que fica à margem do rio, só olhando. Esses não experimentaram nada de Deus. Aí tem uns que molham o tornozelo, até o tornozelo, e já estão felizes. Sabe por quê? Eu acho que elas não mergulham, não é nem medo, é orgulho. Porque elas começaram a experimentar as coisas de Deus. Quer ver o que é molhar o tornozelo? Expulsou um demônio. Já fica cheio. Meu Deus, eu sou Sou o libertador. Boa. Boa. Eu sou o libertador. Então, olha... Já tem até o... Faz uma camiseta com camiseta L, né? L, libertador. Isso é imaturidade. É uma coisa simples. É o básico. Expulsarão demônios. A primeira coisa que Deus... Que Jesus fala. Sim. Vocês vão expulsar demônios. E daí eles voltam. Lembra que os 70 voltam assim, ó, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Eles assim, não fique feliz por causa disso, mas fique feliz por causa que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, assim, ó, é empolgação de ver que através do Espírito o mundo sobrenatural se move e tem que obedecer você. Aí a pessoa se empolga e ela se satisfaz tanto naquilo que recebeu e esquece do Deus que ele está buscando, que deu as coisas. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, Manuel, vai ter muita gente que vai ficar de fora do reino e eles vão dizer assim, em teu nome não expulsamos demônios, não curamos, não profetizamos. E Jesus vai dizer assim, eu não conheço vocês. Porque o conhecimento está na profundidade e não no melecar os pezinhos no início da onda. Tem um mar para você mergulhar. É o rio de Deus ali. E o pessoal fica naquele lugar achando que é importante. E alguns chegam até os joelhos. E aí eles não mergulham mais, porque quando você passou do joelho... É a mesma coisa que a pessoa que recebe língua estranha. Ele não sabe para que serve a língua estranha. Ele não utiliza disso. Mas quando e ele tenta entender também, né? Quer tentar entender, de qualquer jeito. E aí quando ele chega na igreja... ele começa a falar em língua estranha. Na frente dos irmãos, vai orar, vai conversar, fala em língua estranha. Mas aquilo que é, de fato, a operacionalidade desse dom que Deus nos deu, que é para edificação, para você construir em você mesmo, porque a Bíblia fala que nós vamos... Veja como cada um edifica, fala lá em Coríntios, a respeito do tribunal de Cristo. Se cada um edifica, se você edifica na carne, vai ser queimado. Se você edifica no espírito... você vai ter coisas que vão... Aqui é uma chave poderosa, que isso aí vai de graça aqui para você. Ó. Sabe como é que você edifica? A palavra fala em 1 Coríntios 14, que aquele que ora em língua edifica a si mesmo. Quer edificar a partir de Cristo? Ora em língua. Não é a atividade que você faz, é o quanto você comunica no teu espírito com o Espírito de Deus. Aí traz a maturidade. Eu não posso falar com vocês aqui como homens espirituais porque vocês são meninos em Cristo. Vocês são carnais. Está dizendo aqui. Porque se contentaram com aquilo que receberam, estavam fazendo... tinha até briga, você vai ver no capítulo mais adiante aqui, que eles sentavam para tomar a ceia e os que sentavam primeiro logravam todo mundo. E comiam tudo e deixavam os outros sem. Porque a ceia não era esse momento simbólico que nós temos hoje em dia de um cálice pequeno e um pãozinho. Era um banquete que era dado para lembrar isso, e as pessoas se alimentavam, era uma refeição que eles tomavam. E aí o pessoal chegava primeiro, comia tudo. Olha a imaturidade, tipo assim, cheguei primeiro, deixa que vem, parece adolescente em rodízio de pizza, né? Fica competindo para ver quem come mais. E se os outros ficarem sem, azar, né? Então, assim, é imaturidade. Isso é normal no adolescente, mas não numa igreja que tenha os dons fluindo. Então, você começa a perceber isso. Eu estou fazendo aqui um geral, sabe, Manuel, a respeito do que é homem espiritual e do que é o homem carnal. Então, não se engane de achar que as pessoas carnais são aqueles sem Deus. Os carnais são os de Cristo, que não amadureceram e não entenderam o porquê que o Espírito Santo veio na sua vida e porquê que tudo isso foi nos dado gratuitamente, como está escrito aqui no capítulo 2. E olha uma coisa que o pastor falou, querido, você que está vendo agora, e algo que vem ao meu espírito diz o seguinte: como é que a gente separa o
o cristão ou o crente carnal do espiritual? Me corrija se eu estou errado, pastor. Orgulho. Orgulho. O orgulho. Então, o orgulho de não se deixar, ou seja, o que eu quero chegar é que enquanto o senhor falava, é algo que Deus tem falado comigo muito durante essa semana, e tem sido a intimidade com Deus. Essa intimidade. O que é essa intimidade? Como é que você vai falar coisas de Deus, ou você vai anunciar, ou você vai entender as coisas espirituais que estão na palavra, se você não tem uma intimidade? Ah, Manuel, mas o que é essa intimidade? É a tua busca. Você não é íntimo de uma pessoa. Quando alguém chega na sua casa, né, e você tem um amigo que é muito íntimo, ou alguém da família, você já escutou a voz da pessoa, você já sabe quem é. É o fulano que está chegando. Só diz, ô, Manuel, eu já sei, é o pastor, ou é o fulano, ou é o ciclano. Ou quando quando a tua esposa ou o teu esposo fala com você manso, você já sabe que na tua intimidade tem algo que ele quer falar ali. Ou quando ele fala bravo, ou ela fala bravo com você, opa, o bicho pegou. Então, isso é intimidade. Interessante você falar isso. Isso é intimidade. Então, da mesma forma que para você se tornar um homem, uma mulher espiritual, quando a gente fala homem e mulher, é num todo, tá? É importante que essa intimidade você tenha que buscar. E para você buscar essa intimidade... Deus tem falado muito comigo sobre intimidade, pastor. Muito, 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 muito. Que para mim entender, eu tenho que reservar o meu tempo. Eu tenho que deixar as coisas. E aí o senhor falava algo muito importante aqui, que era... Querido, para você deixar as coisas espirituais acontecerem e o carnal não prevalecer na sua vida ou não tomar conta... Você vai ter que deixar as coisas de Deus entrar em você. Ela é uma transformação. A palavra de Deus, ela é uma transformação. Tem que se deixar ser transformado para vir para o espiritual. Eu estou tentando achar uma palavra aqui que está dentro de mim, eu estou tentando tirar ela, mas vai vir. Mas o que eu quero dizer é, a intimidade, ela é tudo para você se tornar uma pessoa espiritual. Manuel, quando eu citei o versículo ali, o texto de Mateus 6, e Jesus diz assim, eu não conheço vocês, o conhecer é justamente isso. Eu não sou íntimo, eu não sei nada a teu respeito. Por exemplo, na própria igreja, eu vejo um monte de pessoas na igreja, tem várias pessoas que eu conheço o rosto. E Jesus, quando diz que não conhece a pessoa, ele está falando a respeito de entrar com ele para ele poder dar posições, porque o reino será um lugar de posições, de confiança, de domínios, vai ser dado governos para a igreja, de territórios. Nós receberemos os tesouros das nações e levaremos aos pés de Cristo. Isso vai acontecer no reino. E isso você não faz para qualquer pessoa. Isso é parte do galardão, que você tem que ter uma confiança, você tem que conhecer quem é a pessoa. E quando você falava a respeito do relacionamento com a esposa que nós temos, é uma intimidade de conhecer. Tanto que Cristo se compara ao noivo e a igreja à noiva. Então, precisa de um relacionamento íntimo e de conhecer. Se eu conheço você, quando falam mal de você, eu vou dizer assim, não, esse não é o Manuel. Eu conheço ele. Agora, se eu não conheço, eu vou dizer assim, poxa, como é que pode? Eu não imaginava que o Manuel era assim. Por quê? Porque eu não tenho relacionamento. Então, a intimidade está ligado às coisas de Deus. E agora, preste atenção, ouvinte aí, você que está nas redes sociais, a gente foi muito enganado, a gente pensa que, pela religião, a gente pensa que a vida nossa está resumida a esse tempo e a pergunta filosófica que as pessoas querem saber é quem eu sou, de onde eu vim e para onde vou. São as 3 perguntas, né, da humanidade que eles ficam perturbados e a filosofia até hoje tenta responder e, infelizmente, ela não consegue. Ela propõe soluções rasas. Entretanto, você sabe exatamente de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Ou pelo menos você deveria saber. Eu vou dizer, mas fica tranquilo que eu vou dizer isso aí para você. Hoje eu resolvo as dúvidas existenciais da humanidade segundo a palavra, porque o Senhor não nos colocou nesse mundo para ter dúvidas existenciais. Nos colocou aqui com propósito. Quem tem dúvida existencial nunca vai cumprir um propósito. Então nós precisamos compreender isso. E
Só que a grande questão é que todo mundo fala, popularmente, até mesmo no meio religioso, dentro da igreja, da fé cristã, que querem ir morar com Deus no céu. Todo mundo fala que quer ir para o céu. E, a despeito de saber se é na terra, o reino, como for, mas todo mundo tem um desejo de estar com Deus. E eu pergunto, para quê? As pessoas pensam que a vida ela é transformada na morte, Manuel, e não é. Aquilo que você é aqui, quando você morre, é o que você vai ser na eternidade. Se você é ignorante aqui, você não vai receber um batismo de sabedoria e inteligência. Nossa, que forte isso. Se você é ignorante aqui, vai para a eternidade ignorante. Não, pastor, mas a Bíblia diz que diz o quê? Não diz nada? Que você vai continuar da mesma forma. Por isso, construa nessa terra tesouros no céu. E não aqui. Ele não está falando de está entendendo o que é? Coisas que você vai entesourar para a vida eterna. Isso não está falando de coisas que você vai adquirir para lá. Está falando das coisas que o Espírito Santo quer ministrar em você. E por que tu quer passar a eternidade com Deus se você não se relaciona com Ele aqui? Forte. Eu digo assim, se você não consegue ter um tempo com Deus aqui, você vai me contar que tu vai passar a eternidade com Ele. Não, que lá vai ser diferente. Quando eu ver Deus assim, ó, vou me apaixonar por Ele. Mentira. Se você não é apaixonado por Ele nesse tempo, ou não sequer, nem sequer tenta fazer isso, tem duas possibilidades. Você está enredado pelo sistema desse mundo. Porque a 1 João fala, né? Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo é o sistema que nós vivemos aqui. O amor do Pai não está nele. Então nós precisamos deixar de amar o mundo, deixar de ser carnal. E começar a entender as coisas do Espírito. Desejar Deus, desejar estar com Deus. Pastor, mas é que isso aí é muito abstrato. E de fato é. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores, está em João 4, o adorem em espírito e em realidade. Verdade ali, a palavra natural ali é realidade. Então, olha só, você precisa adorar a Deus em espírito e em realidade. Tá. Então quer dizer que em espírito é irreal e a realidade é outra coisa. Não. A realidade é o espiritual. A realidade é o espiritual. Em espírito e realidade. Então a nossa adoração real é no espírito. E Deus nos deu chaves para isso. Poderosas para que sejamos espirituais. O qual a maioria de nós desconhece. Porque nós estamos acostumados a viver nessa vida, faça a tua vida, aconteça as coisas que acontecer, e aí depois um dia você morre e vai para o céu, daí tudo vai ficar bem. Se você conheceu Jesus, glória a Deus. Mesmo que seja no leito de morte ali, isso é salvação. Só salvação. Agora, desfrute presença. Você sabia que existem níveis de relacionamento com Deus? Que na eternidade, você pode passar a eternidade sem nunca chegar perto de Jesus? Olha só, pastor. Desculpa lhe cortar, mas eu preciso falar isso que o Espírito Santo está falando comigo. Querido, imagina você, vou fazer 45 anos, né? Eu vou citar a mim ou ao pastor, temos a idade parecida. E nós carnais, eu olho para o pastor nos seus 40 anos ali, né? Obrigado pelo 40. Obrigado, né? Obrigado. Tá bom. Quando você também, esse jovem de 40 anos. Obrigado. Mas a gente olha, né? E a gente vê, olha só como uma pessoa madura, né? Olhando o senhor como, não lhe conhecendo, mas olhando o senhor, sabendo tudo que o senhor estuda, daquilo que o senhor representa para nós, né? Como pastor, enfim. Mas olhando o senhor como humano. Querido, quero que você preste atenção, tá? O que o Espírito está falando comigo. Eu olho o pastor como um ser, né? Barba branca já, cabelinhos, ou seja, uma pessoa que já tem vivência, uma pessoa que já viveu, uma pessoa madura, uma pessoa, né, já bem conceituada, né? Enfim. E assim a gente olha para as pessoas dessa forma. Entretanto, Deus não olha assim. Ele olha e diz assim: tem barba na cara. Ou não, tá? Ou não. Estou citando a mim também. Entendeu? Mas, entretanto, é uma criança.
Entretanto, não tem um relacionamento comigo porque não me conhece. Entretanto, por mais que você humanamente, como carne, como homem, tenha uma idade já avantajada ou já um idoso, com 50, 50 não é idoso, mas lá passado os 70 anos, mas pouco viveu de mim. E aí você quer ter um encontro comigo, ou você quer viver comigo sendo que você não me conhece. Querido, eu acho que a partir do momento que a gente entender que não é pela nossa idade, pela nossa cronologia aqui, ou pelo nosso tempo de vivência humana, e aí depois que você morre, ele foi morar no céu, vai com Deus. Ele vai com Deus. Se for salvo, vai com Deus. Agora, o que ele vai viver, o que vai acontecer, a gente não sabe. Entretanto, aqui, muitas vezes o pastor já falou sobre isso, pastor, o senhor já falaste, e ensinou para a igreja, dizendo que aqui, querido, é um tempo, aqui é o nosso laboratório. Aqui, Deus nos olha como criança, e essa visão foi que eu tive, olhando para mim assim, Manuel, tu é uma criança, ou tu está saindo de criança para um pré-adolescente. De pré-adolescente você vai começar a ficar um pouquinho mais adulto. Mas para isso acontecer, você vai ter que me conhecer um pouco mais. Você vai ter que entrar mais, você vai ter que me buscar mais, você vai ter que gastar um tempo mais comigo, você vai ter que entender mais aquilo que eu tenho para revelar para você. Então, o que eu quero passar e aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração é, querido, olhe para você olhe para você no seu espelho, olhe lá, mas olhe para você como Deus está olhando para você. Não como você, com cabelo branco ou não, como jovem ou não, seja lá como for, mas espiritualmente. E como é que ele vai discernir? Como é o teu relacionamento, ou como é o meu relacionamento com você. Porque a partir do momento que você começar a entender as coisas do Senhor, você olhar para a palavra, ok, Senhor, é isso aqui, e eu vou cumprir. Aí entra a questão da obediência, entra a questão da intimidade, entre uma série de coisas. Pastor, é isso que eu queria falar, mas assim, foi muito forte, assim, sabe? Queimou meu peito aqui, queridos, é sério. Era isso que eu estava querendo falar, que eu estava tentando falar, mas não consegui, mas é que Deus nos olha como crianças. Por que ele fala que a palavra, né, as revelações são para as crianças, não são para os sábios, os homens, né? Por quê? Porque eles se enchem tanto, mas é a criança que recebe com toda, né, com todo prazer e diz, pai, entendi, já sei como fazer isso, pai. A gente quando fala com uma criança, filho, faz tal coisa, ele vai feliz, alegre. Por quê? Porque ele entendeu o que é para fazer. Ele entendeu. E muito forte o que o senhor falou agora, pastor. Com relação, querido, o que você é aqui hoje, ou o que você faz hoje. Se você morresse hoje, se Deus dissesse, Manuel, tô te levando, né? Ou seja quem for, querido, você que está aí, se Deus te levasse hoje, será que ia ser legal? Aquilo que você vive hoje aqui, você quer viver lá em cima também? Lá em cima, ou com Deus, né? A gente fala, lá em cima que a gente sempre leva para cima, né? Glória a Deus, vai ser. Mas é com Deus. E esse fato de criança aí que você está falando, nós temos que entender que Paulo repreende aqui eles como meninos espirituais no aspecto da imaturidade. Mas você precisa entender que o criança está lá em 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, desejai ardentemente, como recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Então, o leite espiritual é a visão como Deus quer nos alimentar, como Ele olha para nós como alguém que é dependente e deseja... Se você conhece, teve filhos, ou conhece alguém que tem, e pôde acompanhar esse momento da amamentação, você vê assim, a criança não quer nem saber, ela não está preocupada. Ela está no berço dela, deu fome, ela berra. Ela chora lá e abre o goelão. Né? Bem gaúcho aqui, né? Para quem está de fora aí, né? Então, é dos pampas aqui essa linguagem. Então, assim,
E a criança chora e não quer nem saber, fica chorando lá até que vem a mãe, pegue ela, coloca ali, isso é dependência. E o interessante é você saber que a palavra, um dos nomes de Deus, é El Shaddai, que quer dizer aquele que tem seios e amamenta. Isso é a palavra. Olha só. Então, por quê? Porque tem um leite espiritual genuíno. É alguém que... Mas por que essa palavra relacionada à mulher, a sentido de dependência? Tu só vai ser alguém espiritual quando você depender exclusivamente de Deus para tudo, para que você possa crescer. E o interessante é que você não cresce fora dele, você só cresce através dele e daquilo que ele nutre em sua vida. E aí tem muitas coisas, Manuel, que nós precisamos aprender. Eu quero só dar uma falada aqui, ainda até que está cedo, eu achei que estava mais tarde. Eu achei que já tinha passado das 10. Tem 10 minutos ainda. Tem 10 minutos ainda. Ou 40. Isso é muito variável. Você que está aí nos acompanhando, prepare uma poltrona bem macia e vamos continuar. E vamos mergulhar aqui no homem espiritual, que é tremendo. Aliás, o pessoal que está aqui, antes do pastor chamar, deixa eu ver quem mais aqui. Janete, Patrícia, Neuza, Elaine, Adenauer, né? Quem mais tá aqui? A Cristiane, o pessoal que está aparecendo por ali, né? Sejam todos bem-vindos e obrigado aí por você estar junto com a gente aqui. E também o pessoal que está pela rádio, pela Gênese, né? Que está escutando, compartilhe. Muito forte, esclarecedor. Chaves sendo entregues aí, aleluia, diz a Cris, né? Legal, show de bola. Glória a Deus. Então, eu acho que fechando essa parte da intimidade que você falou, eu acho que é importantíssimo nós nos vermos como criança, alguém que necessita do pai, né? E que esse pai tem um leite espiritual para nos dar, nos suprir, nos alimentar, nos fazer crescer espiritualmente. Então, para que nós possamos entender isso. As pessoas não estão acostumadas a buscar experiências espirituais aqui. Nós temos mais experiências religiosas, experiências institucionais, experiências... E não estou dizendo... A experiência da salvação é uma experiência espiritual poderosa e básica. Se você não tiver, você não vai conseguir entrar na vida de Deus. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Então, nascer... E aí é até interessante, porque acho que eu anotei esse versículo aqui. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, é necessário nascer de novo para que haja um nascimento espiritual. E nós precisamos entender isso e desejar aqui. Quando nós nascemos de novo, uma das coisas que as pessoas confundem, Manuel, e eu acho que é bom deixar claro, quando você nasce de novo, você não tem mais há as pessoas que falam sobre a briga das duas naturezas. Você não tem como ter duas naturezas. O ser humano não tem como ter duas naturezas. Você tem uma natureza. E aí, ou você mata a antiga e nasce de novo, ou você fica na antiga. Essa ideia de que há duas naturezas brigando dentro de você, isso é filosofia. Aquela ideia do anjinho no ombro e o outro no outro, tentando influenciar a tua mentalidade. Agora, na Bíblia, você nasceu de novo, as coisas velhas passaram. Tá, mas é a influência das coisas espirituais que eu tinha outrora. Então, o que acontece é que a partir do momento em que você nasce de novo, você precisa se posicionar em Cristo. E é esse a grande dificuldade das pessoas. Elas não conseguem se posicionar em Cristo. Como assim, pastor, se posicionar em Cristo? Porque parece algo muito subjetivo. Eu nascer de novo, como que eu vou viver agora uma vida espiritual? Há um espírito em você. Você começou aqui o programa falando que Deus não nos vê como nós vemos. Ele vê um espírito. E aí você pode dizer assim, mas que coisa mais mística. Não é místico. Nós saímos de dentro de Deus. Nós somos o sopro do... Até tem uma palavra que diz isso aqui. Ó. Mas o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Está lá em Jó 32:8. Se você gosta de anotar, anota aí. Jó 32:8. O sopro do Todo-Poderoso está dentro de nós. É o espírito. Todos nós somos espíritos, seres espirituais, que fomos soprados lá em Adão, mas toda a vida é um sopro. E já fala até que a vida é um sopro. A Bíblia mesmo relata isso. Então, é um espírito. E ao contrário do que as pessoas pensam, nós somos divididos em três partes. Nós somos espírito, nós somos uma alma e nós somos um corpo.
Não vou falar da alma e do corpo hoje, mas o detalhe é que o espírito é a conexão com Deus. A alma, ela é a sede do nosso entendimento, do nosso pensamento. É a nossa mente, a alma. Quando Adão estava livre do pecado, conectado diretamente com Deus, lá no Éden, ele tinha o quê? Ele tinha uma conexão total. O espírito dominava a alma. Com o pecado, a alma passa a dominar o espírito. E Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que divide alma e espírito. A palavra dele divide a nossa alma e espírito. Por que tem que dividir? Porque a partir do pecado, isso se tornou uma só. E aí a alma sempre tende a fazer as coisas que a carne deseja. Uhum. Quando nascemos de novo, nós temos que entender que estamos crucificados com Cristo e não mais vivemos, é o que Paulo diz. Mas Cristo vive em nós. E essa ideia de Cristo viver em nós é muito poderosa. Desculpa. Tem um texto aqui que eu vou... Olha que texto poderoso isso. Anota aí, 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu não sei se você já tinha lido isso na Bíblia. E a partir desse momento que o espírito de Cristo é o nosso, se torna um, então cadê as duas naturezas aí? Não tem. O problema é que a gente fica querendo conciliar uma natureza pecaminosa com uma natureza espiritual. E não se trata da sua força, é a sua entrega, é receber aquilo que o Senhor Jesus já fez. A partir do momento em que o Espírito de Cristo se une ao seu, você se torna um com Ele. Aí já não são mais as suas vontades. Isso só vai acontecer quando você morrer. Você declarar, Senhor, eu quero viver no Espírito. Eu quero que as coisas espirituais aconteçam comigo. E aí tem formas de fazer isso. A primeira delas já falamos. Tem gente que não crê, Manuel, até hoje no batismo no Espírito Santo. Como que ele vai receber de Deus? Não tem como, né, pastor? Não tem como. É uma ferramenta, é algo que Deus colocou, que Deus projetou para o ser humano. E ele diz, não existe isso. Ele vai viver simplesmente lendo a palavra, entendendo, vai ser salvo. Glória a Deus assim por isso. também você não consegue receber os dons que Deus tem para... Não vai receber os dons. Até porque você vai se sentir incapaz. Mas quem sou eu para colocar a mão e em nome de Jesus curar? Na verdade, eu vou reformular a frase. Não vai exercer os dons, porque receber você recebe. Recebe. Mas vão ficar ali mortos dentro de você. Aí vem a parábola, tem gente que não entende muito bem, e não estou criticando aqui, só estou explicando. A parábola lá dos talentos. Uhum. O que fizestes, né? Você recebeu, todos receberam. Criou no Senhor Jesus, veio o Espírito Santo com o pacote completo. Né? Todo o pacote completo. Agora, como você vai desenvolver isso, buscar isso, o conhecimento da palavra? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Isso depende de você. Como você está buscando? É que a gente se conforma. O grande problema do povo cristão é que ele se conforma com a palavra do pastor do domingo. Eu ia dizer isso e agora. eu não estou falando do pastor. Bênção, glória a Deus, ore pelo teu pastor, uma bênção ter um pastor sobre sua vida. Só que, entretanto, você precisa amadurecer. E você precisa conferir. Paulo vai pregar lá em Bereia e percebe que eles eram mais excelentes do que o povo de Tessalônica, porque tudo que ele falava, eles iam na Bíblia para ver se estava correto. Então, assim, nós precisamos ser essas pessoas que estudam e buscam e falam e se relacionam com o Espírito Santo. O pastor, ele dá uma visão geral para a igreja, é corporativo, aprenda isso. O pastor é um servo do Senhor, não servo da igreja, é um servo do Senhor que trabalha, ministério, quer dizer, serviço, trabalha para o Senhor corporativamente. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar você. Aperfeiçoamento não é gerar. Quem gera em você, aperfeiçoar, eu pego algo que está pronto e aperfeiçoo. É como treinar a palavra, se você não sabe o que é. É para ajudar a treinar as pessoas na edificação de si mesmo, em Deus. Essa é a função dos 5 ministérios, que está lá em Efésios capítulo 4. E eu não gero ninguém. Eu apresento Cristo, o Espírito Santo vem, as pessoas nascem de novo, elas conhecem o Senhor Jesus, elas vão ter uma caminhada. E o detalhe é que a igreja esqueceu de caminhar sozinha, e aí elas se contentam só com o alimento de domingo, que é superficial,
Desculpe dizer isso, sou pastor também, mas o alimento de domingo é superficial e as coisas não acontecem se você não provar isso. E ainda se o pastor diz que os dons não existem, que as coisas estão assim, fica só palestras de conteúdo bíblico. E agora o espírito não vai ser transformado. E se você não busca isso, se você não vive isso, e você não crê nas coisas que Deus tem, sabe o que acontece? Nós vamos nos tornar vítima nesse mundo. Quem é o Deus desse século? A Bíblia diz, e o próprio Cristo diz que é Satanás. Ele é o Deus desse século. E se nós ficarmos aqui nessa forma mundana, nesse mundo conformado com essas coisas, nós estaremos debaixo de um jugo do Deus desse século. Só que nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais. Quando nascemos de novo, Deus já nos vê, está lá em Efésios capítulo 1 e no verso 2:6 de Efésios, capítulo 2, verso 6, diz que nós estamos assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais. Isso que é poderoso. Agora eu vou falar algumas coisas aqui, Manuel, que acho que vai ajudar, não ajudar a esclarecer, mas ajudar a botar uma pulga atrás da orelha, como diz o ditado, né? Para que você eu quero que você fique inquieto. Por exemplo, se eu estou aqui e Jesus me vê assentado com Ele nos lugares celestiais, como é que essa coisa funciona? Nós somos seres espirituais. Então quer dizer que nós podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não. Não significa que quem tem isso é apenas Deus. Mas Deus nos vê no local onde Ele já nos colocou. Porque tudo isso que nós vamos viver, o nosso futuro já é passado para Deus. E a gente não consegue compreender essas coisas. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Quando Ele nos salvou, Ele já nos colocou nos lugares celestiais, assentados sobre as bênçãos que estão nos céus. Então, tudo já está pronto e organizado para nós. Só que nós, em espírito, devemos acessar. Sabe que o esoterismo e o misticismo tomou conta de coisas que eram de Deus? Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Satanás é o senhor de todos os sortilégios nesse mundo em que nós estamos. Só que eu quero dizer uma coisa para você: Satanás é um intruso nessa terra. Como assim, pastor? Ele não teve legalidade por Adão? Sim. Mas quem é que ficou? Ficou em Adão ou teve o último Adão? A partir que o último Adão veio, ele se tornou ilegal aqui. Agora, ele só fica no território. Eu sei que tem gente que é fã do negócio, mas vou falar aqui. Tinha um movimento aí que invadia as terras, entendeu? Para tentar usurpar dos outros aquilo que não lhe pertencia. Satanás, no mundo espiritual, é o líder desse movimento. Ele é um desterrado. E ele tenta roubar aquilo que não lhe pertence. Porque o governo foi dado ao homem. Lá no jardim, Adão entregou para Satanás, porque criou a sua palavra. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele tomou de volta para si. E ali em Mateus 28 ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, dando para a igreja, para mim e para você, devolvendo espiritualmente aquilo que foi perdido em Adão, recuperado em Cristo. Satanás é um intruso. Enquanto você achar que ele governa nesse mundo, ele é o Deus desse século, porque ele é adorado por aqueles que não conhecem o Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens, está lá em Salmo 115. Se a terra nos pertence, o domínio do Senhor, Ele não nos mandaria evangelizar e ir por todo mundo se nós tivéssemos que batalhar sem saber se haveria vitória. Ele só nos enviou porque Ele já garantiu a vitória. A terra é dele, mas agora nós temos que tomar essa terra. E a terra também é tomada pelo esforço, porque os inimigos ilegais vão estar nos territórios, querendo tomar posse daquilo que te pertence. E no mundo espiritual, nós precisamos aprender essas coisas. Nós batalhamos de cima para baixo, não de baixo para cima. Quando nós olhamos os principados e potestades que é falado lá em Efésios, nós não estamos pedindo para romper uma barreira. Nós estamos assentados nos lugares celestiais, junto com Cristo, de cima para baixo, aniquilando, destruindo toda obra maligna, todo principado que tenta nublar os céus. Nós temos céus abertos sobre nós, pela vida de Cristo. Isso é o homem espiritual. Eu já fiquei imaginando eu lá em cima olhando para baixo, assim, sabe, sendo aniquilando essa isso imagem é importantíssimo. Você tem que olhar, se ver no lado do trono de Deus, porque é onde que a Bíblia diz que nós estamos. Pastor, mas isso é bobagem, não é bobagem. Olha só, tem tanta coisa aqui, Manuel, mas eu vou tentar sintetizar rapidinho. Olha, você já ouviu falar em viagem astral? Bastante. Ih, pastor, que viagem essa é viagem astral. É viagem astral. Sabe o que acontece?
a bruxaria, o satanismo, eles se consagram. Eles comem carne de defunto, eles bebem sangue, eles fazem jejum, eles vão para a mata e ficam não sei quantos dias. Eles fazem consagrações a Satanás. Sabe para quê? Para que eles possam, enquanto dormem, sair do seu espírito e ir fazer trabalhos em outros lugares, às vezes até outros países. Você vai dizer, não é possível. É possível. E eles se projetam astralmente. Em espírito, eles vão nos lugares que eles desejam atormentar. Para isso, eles fazem consagração. E daí vocês vão... Sabe o que a igreja diz? Isso é coisa do capeta. Isso é coisa do diabo. Eu quero te lembrar, só te lembrar, que Satanás, a universidade dele foi o céu. Satanás não cria nada. Ele só pode reproduzir aquilo que ele aprendeu de Deus. Ah, então Deus que ensinou o mal? Não. A perícia dele é deturpar, mentir. Porque ele conhece a Bíblia de ponta a ponta e ele sabe tudo. Entretanto, não tem a revelação. Não tem a revelação. Ele não tem o Espírito Santo que nós temos. Mas ele é um espírito. E ele sabe como manipular, ele aprendeu muita coisa e ele usa isso contra os santos, porque contra Deus ele não pode usar. Tem gente que fala que o diabo é o arqui-inimigo de Deus. Não existe isso. Deus, o Satanás, não tem muito lá embaixo, não tem como os dois... mas ele é o inimigo das nossas almas. Ele quer nos destruir, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Desde o princípio foi assim. Ele tentou aniquilar o homem. Agora, as questões, o que tem isso a ver com viagem astral? Você pode achar assim que é bobagem, mas você sabia que o teu espírito pode sair do lugar onde você está e ir para outro lugar? Sim. Aí agora você vai olhar e dizer, pastor, isso é bruxaria. Não, querido, isso é Bíblia. Tanto que é Bíblia, tanto que ele roubou e deturpou dessa forma, né, pastor? Exatamente. Você pode, querido, obviamente, conduzido pelo Espírito Santo, né, fazer esse tipo de coisa e ter revelações. Muitas vezes, né, existem situações que são feitas contra as pessoas ou contra você. Você tem como ir lá, né, em espírito e saber, foi feito isso, precisa ser quebrado dessa forma, precisa isso, enfim. Você consegue ir em espírito em outro lugar e dimensão. até agir na vida de outra pessoa em espírito. Você vai dizer, isso é coisa da nova era. Não, queridos, isso é Bíblia. O problema é que a gente não lê Bíblia e a gente dá para o diabo aquilo que Deus nos deu. Talvez você fique chocado aí a ouvir essas coisas, mas eu vou ler um versículo para você em 2 Reis 5, 26 e 27. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esse não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Aqui Geazi, servo de Eliseu, Eliseu dispensa, depois que Naamã é curado, dispensa os presentes e ele vai embora e Geazi vai atrás correndo e diz, não, o meu senhor se arrependeu, ele quer os presentes. E o que Eliseu diz assim, eu estava com você em espírito. Daí as pessoas ficam, não tenta criar assim, não, em espírito é no pensamento, não, é em espírito mesmo. Deus levou Eliseu para ver, ele descreveu todas as coisas. Como é que ele viu e descreveu o que aconteceu? Se ele escondeu tudo isso e não foi mostrado. Não, foi uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, ela existe, onde Deus revela a coisa do coração. Só que aquele assim, eu estava com você em espírito. Olha só, queridos, isso é bíblico e acontece. Olha aqui Paulo falando à igreja do Novo Testamento, para você não dizer que coisa do Antigo Testamento. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito. Me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Colossenses 2,5. Não, mas ele quis dizer que ele está em sentimento. Queridos, ele está em espírito. E verificou como é que eles estavam. Deus diz assim, mas que viagem é essa, pastor? Não é astral. Essa é o que Deus criou para nós. É o que Deus criou para nós. Meu Deus. Vamos lá, outro aqui, 1 Coríntios 5,3. Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito. E já julguei quem praticou tamanha insolência como se estivesse presente. Olha só a situação de Paulo mais uma vez. Então tem vários. Apocalipse 1,10. Né? Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João. Queridos, então pare de ser religioso.
E na Bíblia você pode andar dentro dela, mas existe esse sair do Espírito. E é tão forte, sabe que a palavra diz lá em Hebreus que nós devemos entrar diante do trono da graça confiadamente. A gente fica pensando, olha como a gente é ingênuo. A gente não trata o esoterismo, a bruxaria, eles tratam o mundo espiritual como real. Nós não tratamos, né, como simbolismo. E para que serve o simbolismo? Para que tem uma Bíblia escrita se nós não acessamos? Agora, querido, vamos deixar bem claro. O que é feito da forma, digamos assim, esses acessos, essas coisas, elas não são que nem eles. Não, de forma alguma. Você não vai... demoníaco. Exatamente, é demoníaco. Lembra que eu falei? Eles comem carne de gente, bebem sangue, fazem um monte de coisa assim, diabólica, para que consigam atingir aquilo que é gratuitamente para nós pelo Espírito Santo. Satanás precisa de sacrifícios para poder levar as pessoas com espíritos demoníacos a fazer aquilo que gratuitamente nos foi dado. Ou seja, desculpa, pastor, mas assim, ó, a mesma forma em o que eles fazem espiritualmente, tem-se como fazer também. Tem como nós fazemos. Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E daí você vai dizer assim, não é possível, pastor, isso é uma viagem. Então, leia lá Mateus capítulo 4. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você acha que Jesus caminhou até lá? Rapidinho. O Espírito Santo levou ele para o deserto. Felipe, quando teve que ir também. Exatamente. Felipe foi levado pelo Espírito para falar com o eunuco lá. Isso está em Atos capítulo 8. É bom dar referência para você não achar que a gente está inventando coisa aqui. E daí ele termina de pregar. O eunuco era um príncipe etíope que ele estava lendo a palavra em Isaías e não conseguia compreender. Aí Felipe vai correndo do lado, sobe, explica a palavra para ele, e depois que batiza ele, a célebre frase, né? Eis aqui a água que me impede de ser batizado, ele batiza ele, quando saem da água, o Espírito leva, e é interessante, eu gosto da expressão, e Felipe se acha em Azoto, do lugar onde ele estava, 90 quilômetros de distância. O Espírito Santo arrebatou ele 90 quilômetros, me achei em Azoto, estou aqui. Querido, ele vai dizer assim, não, mas isso foi, isso é o quê, queridos? Isso é Bíblia. Isso é o que o Espírito Santo pode fazer por nós. É que na época não tinha transporte, pastor, por isso que Jesus fazia isso. Tá, então a partir da tecnologia Deus deixou de ser Deus. Não, e a forma dele correr também, a velocidade. Acho que tem também uma passagem, pastor, de Elias, né? Na velocidade que ele correu. Depois que ele vê a pequena nuvem, ele é tomado pelo Espírito. E ele manda o Acabe, vai com a carruagem. Era o veículo mais, eu fiz até um estudo sobre isso, um dos veículos mais velozes que tinha. Ele corria, na época, entre 60 km por hora, aproximadamente, era o ápice, né, de uma carruagem, porque carregava todo aquele. Um cavalo ele ia a 80 km por hora, vai a 80 km por hora, mas uma carruagem ia a 60 km por hora. Então ele está em cima do monte, manda o rei Acabe ir, porque vai chover, porque ele vê a pequena nuvem, e daí ele desce o monte correndo, e a carruagem entra. Aí ultrapassa a carruagem e chega primeiro na... O homem estava 120. Não diz a velocidade, mas que ele passou dos 60, ele passou. E toda essa... E assim, pastor, mas sei lá, será que é bem assim que está escrito na Bíblia? O problema é esse. Ou você crê na palavra ou você não crê. Por isso que as coisas de Deus não se manifestam. E nós não somos espirituais dessa forma porque nós não entendemos. Agora, eu estava falando sobre o trono, né? Sobre o acesso ao trono. Entrar confiadamente diante do trono. O que é entrar no trono da graça? Confiadamente. É uma linguagem veterotestamentária aplicada ao neotestamentário. Não adianta usar a palavra teológica. É o seguinte, o caminho já se abriu. Morreu, o véu se rasgou, você pode ter acesso. Como que tu acessa as coisas espirituais se tu está na terra? Em espírito. Então entra confiadamente, em espírito, diante do trono de Deus, em espírito. E ele vai falar contigo, em espírito. Eu me achei em espírito, João está falando. O detalhe é esse, nós achamos que as coisas que Deus não comunica, Deus quer falar conosco, Ele quer nos levar diante do trono, ousadamente chegar lá e falar com Ele. Você pode ter visão. Você já ouviu falar em ser arrebatado? Não o arrebatamento de Elias, que foi sem ver a morte. Mas preste atenção nisso. Deus, em determinados momentos, pelo seu Espírito, Ele pode te arrebatar. Ele te dá uma anestesia. Tu está num lugar e, te põe para dormir.
pela presença dele, tanta presença do Espírito Santo, ele te põe ali. E quando ele faz isso, ele te leva para ter visões. E isso é comum dentro da igreja. Não é comum, nunca ouvi falar, pastor. O problema é que não é comum nas nossas igrejas, mas é comum para as pessoas que estão conectadas em Deus. Já li muito sobre isso e já vi essas coisas acontecendo. E aí o que acontece? As pessoas vêm de lá com um direcionamento, às vezes para a sua vida, às vezes para a sua igreja. Visões, coisas profundas de Deus. As coisas que Deus quer falar, porque a gente fica pensando, a Bíblia é a nossa base de fé, para não errarmos, mas o Jesus disse que quando ele viesse, o Espírito Santo, ele nos faria lembrar de tudo, lembrar do que ele ensinou, por isso que está registrado, eles lembraram, o Espírito Santo ajudou, temos a Bíblia aqui, porque o Espírito Santo lembrou, e revelará as coisas que haverão de vir. Então, ele vai revelar o que havia de vir. Daí você pode dizer, então foi Apocalipse também, mas o ministério do Espírito Santo não encerrou. Ele nos lembra e nos revela. Há coisas da tua vida que estão para acontecer e que o Espírito Santo sabe e pode revelar a você. Então esse arrebatamento ele acontece, você pode ter visões de Deus. A gente não é baseado em visões, mas essas coisas podem acontecer e nós podemos ter visitações espirituais de Deus. Então essas coisas são muito... aliás, são pouquíssimo, mas vezes falado na igreja, porque os teólogos têm medo de que as pessoas vão para o esoterismo. Queridos, as pessoas estão indo para o esoterismo, para o espiritismo, para tudo que é ismo, porque eles têm sede de comunicar com Deus. E a igreja não tem revelado. E a igreja não revela aquilo que o Espírito Santo nos deu. O Espírito Santo não é uma força, queridos, é um espírito que habita no teu espírito e ele comunica. A unção de Deus, ela é palpável, ela é visível, ela modifica o ambiente. Nós temos que entender isso. Quando a unção de Deus vem, e até é interessante falar, eu acho que eu falo isso aqui e encerramos, porque tem muito assunto ainda para dizer. Eu ia falar de outras coisas aqui que acho que eu não quero deixar o pessoal tanto cabelo em pé a respeito do Espírito, né? Inclusive a cura, né? Acho que isso aqui eu falo. A cura, por exemplo, Manuel e os ouvintes aqui, as pessoas pensam que cura é algo difícil, né? O sobrenatural é o natural de Deus. Isso que nós temos que aprender. O sobrenatural, para nós, é o natural de Deus. E isso nós precisamos ver, que Deus nos olha como um espírito. Se você vê uma pessoa que falta uma perna, que nasceu com um defeito físico, com problemas, Deus não vê ela assim. Ela vê um espírito completo. Se você vai ver uma pessoa que perde uma perna, que teve algum problema assim, ela até às vezes vai se queixar que ela sente dor. A perna não existe mais, mas ela sente dor na perna, sente coceira, sente uma sensação. Isso eu já conversei com pessoas aqui da cidade, para ter esse fundamento, né? De fato. E elas têm essa sensação. A dor no braço, perdeu o braço faz tempo. Então, Deus vê inteiro. E o Espírito, ninguém vai ir aleijado para o céu em Espírito. Porque o Espírito é como Deus fez. A imagem e semelhança dele está no nosso Espírito. E Olha, é completo. E é completo. Quando nós acessamos os céus para manifestar a cura divina, não é por nós, é pelo Espírito Santo. Nós simplesmente imaginamos aquilo que falta pelo Espírito e Deus traz a existência no físico, porque tudo é criado do nada, do espiritual, vamos dizer assim, do nada para nós, do espiritual para o físico. Deus fala, Deus pensa, Ele fala e acontece. E o manifestar a cura, a operação de maravilhas para nós, é simplesmente Deus completando aquilo, o quebra-cabeça do que estava ali. Vamos dizer que o Espírito é a forma, você põe a pecinha aqui embaixo. Uhum. Porque Ele já fez completo. E como é que nós acessamos isso? Através do Espírito. Então tem muita coisa aí que nós temos para falar, mas só finalizando sobre a unção. Olha só, Jesus, a palavra Cristo é o grego para ungido. A palavra Meshiá, ou Messias, que nós falamos no português, é a palavra hebraica para ungido. Então, unção, cada vez que se fala em unção, está falando do Espírito Santo, aquilo que ele faz no homem. Jesus, quando começa o seu ministério, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. A unção é a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus atuando na vida. Jesus na terra era Cristo homem. Ele era o Jesus homem, o Filho do homem, que precisava da unção para essas coisas. Mas essa unção, ela é sentida, ela é pesada, ela é medida. A unção de Deus, ela muda o ar no lugar onde você está. Não é algo imaginário.
Quando você vê muita unção no ambiente, parece que o ar fica rarefeito. Aquela sensação quando você está sobe um monte, um lugar assim. Então isso muda por causa da unção. E a palavra de Deus fala que a unção quebra todo o jugo. Glória a Deus. Então, quando a unção de Deus vem, ele nos liberta, ele faz as coisas que pode mudar tudo. E essa unção ela é disponível para nós no Espírito. Quando nós podemos sugar a unção de Deus, nós podemos acessar essa unção de Deus diretamente do céu e sentir a presença dele aqui na terra, pelo Espírito. Aí, talvez você está olhando aí, queridos, e fica pensando, meu Deus, o que é isso, pastor? Que viagem é essa? Que loucura é essa? Comece a viver. Essa é a loucura do Evangelho. É tirar para fora. Jesus disse que a palavra dele é Espírito e vida. Nós conhecemos muitas coisas da vida que ele nos deu. Uma vida abundante. Mas pouco do Espírito que essa palavra Tem revela. muita revelação, né, pastor, ainda, que a Bíblia guarda, ou não é que ela guarda, ela está sendo revelada há um tempo e a todo tempo. E a gente sabe que daqui a um ano há uma revelação diferente, daqui a 2 anos é uma revelação diferente, porque eu estava pensando agora, o senhor falando sobre todas essas coisas, a gente tem falado bastante nos últimos tempos sobre essa questão espiritual. E a gente sabe que é importante que o cristão saiba sobre esses acessos, ou sobre o mundo espiritual, porque até então, quando me converti, a gente só falava sobre salvação, né? Sobre aquilo que Jesus levou na cruz, ele levou os teus pecados, enfim, tudo aquilo. Mas o acesso ao reino e o acesso ao espiritual desta forma, eu creio, e não é uma coisa só aqui do Ministério Tabernáculos. A gente sabe que há uma liberação de conhecimento para todos aqueles que creem e querem. Querido, escuta o que eu estou dizendo. Há uma libertação do povo que quer da religiosidade. Está sendo quebrada a religiosidade em muitas pessoas, em muitas igrejas. Agora, aquelas que não querem se aprofundar, elas ficarão com o raso, ficarão só com aquilo ali. Mas, entretanto, por que isso? Porque o que está por vir, que é a volta de Cristo, nós precisamos entender isso. Porque nós sabemos que a partir do momento em que o inferno se abrir, né? Ou seja, aquilo que o senhor já explicou sobre isso, né? As pessoas verão, né? Coisas demoníacas muito mais aos olhos, né? Não espirituais, mas humanos. E as pessoas não vão entender isso. E agora, aquele que é espiritual, aquele que estuda, aquele que está em Cristo, aquele que realmente tem mergulhado em intimidade, e eu quero concluir com algo muito importante, que quando eu comecei falando sobre criança, é que depois que você começa a acessar, depois que você começa a ter essa intimidade, buscar, entender, receber, nós temos que ter um cuidado, porque nós somos humanos. A soberba, a vaidade, o orgulho, não deixar tomar conta, não deixar nós humanos, ao ponto de que, ok, Deus me deu, eu sou o cara da cura, eu sou o libertador, não é mais Cristo, é eu sou, né? Aí tu já não faz mais nada pelo nome de Cristo, não, eu sou. Aí você entra, você. Querido, Deus não vai tirar o teu dom, entretanto ele vai te cobrar depois, porque você fez isso. A Bíblia fala, Manuel, que nos últimos tempos a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus. A glória de Deus fala sobre peso. É algo que vem sobre a terra. E por que da igreja se aprofundar e experimentar isso? Porque, como você falou, quando o anticristo vier, ele vai operar milagres e maravilhas. E ele vai exigir adoração como Deus. Quem não conhece o Espírito Santo, o peso da sua glória, o poder da sua unção e todos os dons que ele libera para que eu, humano, haja nessa terra como embaixador de Cristo, no mesmo Espírito de Cristo unido, ele vai se iludir com os poderes diabólicos e não vai saber distinguir. E a Bíblia fala que ele pode enganar até os escolhidos, porque tem alguns escolhidos que não experimentaram.
Você pode ser escolhido e não viver as coisas sobrenaturais de Deus nunca na tua vida. Se eu permanecesse como um crente tradicional que duvidava de todas essas coisas, eu talvez seria um escolhido, mas que poderia ser enganado. Porque uma coisa assim, é um ditado popular que diz: contra fatos não há argumentos. Se o anticristo começa a vir e fazer milagres, eu posso me impressionar. Agora, se eu já vejo isso, eu vou saber exatamente o que vem de Deus e o que não vem. Olha só que como é importante isso, pastor. É importante. Cristão, querido, você que está vendo a gente aí, seja sedento. Ele vai derramar sobre os sedentos. O que a palavra fala. A palavra fala que ele vai derramar sobre os sedentos. Então tenha sede. Não se encha do seu orgulho, ou não se enche só do seu conhecimento, porque quanto mais conhecimento temos, onde não há o agir do Espírito Santo, ou deixar Deus, né, agir na vida da gente, o que vai acabar acontecendo? Vamos morrer pelos nossos próprios conhecimentos, né, pastor? Vamos nos encher tanto que aí vai ficar só conhecimento e não vai ter o Espírito Santo. Então nós temos que ter muito cuidado. Queridos, nós teríamos muito tempo aqui para conversar, para falar, e eu sei que a palavra, né, ela iria muito longe sobre isso que estamos falando, e que obviamente seria muito importante nós falarmos ainda sobre muitas e muitas outras coisas. Não vamos falar hoje. Então tá bom. Então nós vamos deixar uma palhinha aqui. Queridos, só para mostrar aqui, nós temos várias Bíblias, tá? Temos várias Bíblias aqui. E nós vamos falar então, no próximo programa, tá? Nós vamos falar... Vamos falar sobre uma live específica sobre essas Bíblias. Sobre os tipos de Bíblia. Sobre os tipos de Bíblias, né, pastor? Ótimo. Temos várias aqui, tá? Então fique ligadinho na nossa programação. Hoje, só deixa o pessoal para ver. Olha aí que bonito. Olha que bonito aqui, ó. Vamos ver se você consegue acessar aqui, galera, ó. Olha Vamos aí, ver aqui, ó. Olha a quantidade aqui. Chegou a pesar. Vem aqui, ó. Isso aqui só é de Bíblia, tá? Então, para você que é um bom cristão que gosta de ler Bíblia, tem muitas Bíblias aqui especiais. E eu quero mostrar justamente isso. Vamos fazer uma live específica. Aqui essa é o tipo de Bíblia que eu estudo e recomendo, que ela tem menos erros de tradução, né? Então é importante ter essa ideia. Mas tem várias outras que eu vou apresentar também aqui, que são Bíblias de estudo, que vale a pena, né, adquirir e ter aí como base para estudo. Vai ser bem interessante aí quando nós formos falar sobre isso. Legal. Eu acho que é importante falar sobre a comunidade na Abundantes, porque assim, aquilo que nós estamos falando sobre o homem espiritual, e bem como as demais temas que a gente traz aqui no café, a gente quer aprofundar. E agora, a partir de agosto, nós vamos começar com mentorias bíblicas dentro da comunidade, para que você possa lá participar de uma forma mais interativa e também adquirir esse conhecimento, né, de forma mais profunda, que aqui nesse tempo nós não conseguimos fazê-lo. Verdade. A comunidade Abundante tá disponível. O pessoal pode botar ali o chat, no chat o WhatsApp, se quiser. A gente pode contatar com a gente, tá? Pode chamar. Nós falamos semana passada sobre a comunidade Abundante, está disponível para você fazer a sua assinatura. Faça a sua assinatura, é importantíssimo você assinar e você vai ter muito conhecimento lá. Tá disponível nas nossas redes sociais também, já estão disponíveis lá para você acessar a comunidade Abundante. Inscreva-se, tá? Tem muito conteúdo. E aquilo que o pastor falou, em agosto teremos aí muitas coisas aí para serem faladas e derramadas também. Certo, pastor? Tá lá, gente. Comunidade tá lá. O linkzinho tá lá, tá? Então você pode acessar lá e você pode compartilhar também para outras pessoas. Pode dar de brinde também, né? Abençoa aí a vida, de repente, de alguma pessoa que está precisando mais conhecimento, que tem buscado, de repente não tem tido condições. Abençoa. Você será abençoado também. Pastor, ora para a gente aí. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, por essa manhã, por cada pessoa que parou para ouvir e aqueles que ouvirão posteriormente. A tua palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual foi determinado. E que seja assim na vida dos meus irmãos, na vida de cada um que aqui parou e irá parar para escutar, e que o Senhor revele no Espírito as profundidades
que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, querido. Deus abençoe você. Até a próxima quinta-feira. Amanhã nós teremos o nosso Compartilhando Vida. E amanhã vai ser com a pastora Gabi, que vai estar por aqui, né? Estará trazendo realmente o seu testemunho, vai ser tremendo. Então, fica com a gente aqui amanhã, 9 horas da manhã, tem o Compartilhando Vida. Espero você. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Hoje eu parei somente pra cantar a um Deus de amor que me fez renascer e que me deu visão de um mundo que está